Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Expresso Guanabara conquista prêmio de melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. A Justiça nega mais um recurso contra a falência do grupo Itapemirim. E Suzantu continua preparativos e quer logo assumir operações. No Rio, passageiro adolescente morre, que caiu de ônibus do BRT na Zona Oeste. Prefeitura do Rio de Janeiro abre processo seletivo para contratar 160 motoristas de ônibus. E ainda em Minas Gerais, O500 Super Padrão da Mercedes-Benz passa a circular nas ruas de Belo Horizonte. Tudo isso você confere agora. No ano em que comemora 3 décadas de sua fundação, a Guanabara conquistou a mais alta honraria concedida ao setor de transporte no Brasil. A empresa foi duplamente agraciada no Prêmio Maiores e Melhores do Transporte 2022 e figurou em primeiro lugar das categorias Operadores de Transporte Rodoviário de Passageiros e Melhor das Melhores, superando grandes empresas de todos os modais de transporte do país. A premiação foi entregue nesta terça, dia 29 de novembro, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, durante solenidade que reuniu representantes de diversas empresas brasileiras, autoridades, empresários e executivos de diferentes áreas do setor de transporte e logística. Em 35 edições do prêmio, é a segunda vez que a empresa fica em primeiro lugar no ranking das melhores operadoras de transporte rodoviário de passageiros. A primeira foi em 2013 e é a primeira vez que recebe o prêmio de a melhor entre as melhores do setor. O maior e melhores do transporte é realizado anualmente pela revista Transporte Moderno, da OTM Editora, principal publicação especializada do país. Os vencedores são elencados com base na análise dos balanços financeiros e o ranking é composto pelas campanhas que obtiveram os melhores resultados. A Guanabara, única empresa sediada no Nordeste a disputar o prêmio, concorreu com grandes companhias de todo o Brasil, obtendo o primeiro lugar na avaliação realizada pelos auditores. O título é fruto de um trabalho focado em proporcionar a melhor experiência de viagem aos clientes, aliado a uma gestão financeira eficiente, uma política comercial robusta e uma administração arrojada e inovadora. Para o diretor executivo da Guanabara, Paulo Porto, o prêmio simboliza o reconhecimento por parte da sociedade e da imprensa especializada no empenho diário em oferecer um serviço de excelência e do compromisso da empresa com a ética, transparência e boas práticas de governança. É uma grande honra receber este prêmio. Ele mostra que estamos no caminho certo e nos encoraja a ir além. Temos muito a comemorar, mas também temos a responsabilidade de elevar cada vez mais o padrão, procurando sempre inovar para evoluir, declarou ele. De acordo com o executivo, são vários os diferenciais da Guanabara que influenciam a prestação de um serviço de excelência, a comemorar pelo investimento permanente na aquisição de novos ônibus, o que lhe garante uma das frotas mais novas e modernas do país. Além disso, a Guanabara mantém seus colaboradores, em especial os motoristas, em constante processo de qualificação e também realiza diversas iniciativas que demonstram o seu compromisso social e ambiental. O bom desempenho conquistado durante os 30 anos de história da empresa tornou a Guanabara uma marca forte, sempre presente na lembrança e nos corações das empresas. Por esse motivo, todas as empresas que acompanham o Grupo Guanabara, composto pela Útil, União Interestadual de Luxo, Sampaio, Brisa, Real Expresso e Rápido Federal, passarão a agregar à sua comunicação a marca Guanabara. A novidade poderá ser vista na nova frota a ser recebida nos próximos dias e seu objetivo é aumentar a conexão dos clientes individuais das marcas do grupo empresarial, que possuiu presença nacional no caminho e na história dos brasileiros.
O propósito e o compromisso das empresas permanecem os mesmos: transportar com segurança, satisfação, responsabilidade sociocultural e ambiental, o que é proporcionado pelo ambiente de acolhimento, transparência e profundo respeito pelo trabalhador e seus colaboradores, e conferem excelência às empresas Guanabara. A 35ª edição do Prêmio Maiores do Transporte e Melhores do Transporte apresenta os resultados financeiros do exercício até 31 de dezembro de 2021 das mais representativas empresas do setor de transporte e logística, cujos balanços foram analisados por uma equipe de auditores especializados contratada pela OTM Editora para esse fim. A equipe também é responsável pelo enquadramento das empresas nas respectivas categorias de operação. O primeiro critério para a classificação das empresas é sua receita operacional líquida, que indica a participação de mercado que cada um tem no setor em que opera. Em seguida, dentro de cada uma das modalidades de operação, é feita uma análise mais detalhada das 10 maiores empresas com base nesse primeiro critério, atribuindo-se as notas de 1 a 10 para cada um dos 9 critérios que integram a análise, comparativamente às outras companhias, e aquelas que obtêm a maior soma dos pontos são as vencedoras nos seus respectivos segmentos de atuação. A premiação contempla os grupos operadores, que inclui as categorias rodoviária de carga, ferroviário de carga, operador logístico e armazenagem, aéreo de passageiros, rodoviário de passageiros, fretamento e turismo e ferroviário de passageiros. Indústria, com as categorias montadora de veículos, carrocerias para ônibus, recalchutagem de pneus, indústria naval, peças para caminhões e ônibus, indústria ferroviária e carrocerias e implementos para caminhões e serviços. Com categorias operadores de sistemas, sistema de bilhetagem, monitoramento e rastreamento, transporte de carga e serviços, distribuidores de combustível, automação e informática, locação de veículos, petróleo e derivados, leasing, concessionária de rodovias, banco de montadora, corretoras e seguradoras. Com um olhar para o futuro e o foco na satisfação dos clientes, o Expresso Guanabara chega aos 30 anos consolidada como uma das maiores empresas de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. A empresa foi fundada em 1º de agosto de 1992, com sede em Fortaleza, capital do estado do Ceará, e adotou desde o início a missão de prestar um serviço de excelência, alicerçado no desenvolvimento sustentável com responsabilidade socioambiental e respeito aos colaboradores, pilares que permanecem até hoje. Atualmente, a Guanabara atua em 14 estados e no Distrito Federal e transporta cerca de 6 milhões de passageiros por ano, com uma frota moderna e constante processo de renovação formado por mais de 400 veículos. A primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou mais um pedido de tentar reverter a falência das empresas do Grupo Itapemirim, decretada em 21 de setembro de 2022, quando, na oportunidade, a Justiça autorizou o arrendamento das linhas da Aviação Itapemirim e Aviação Caiçara para a transportadora turística Suzano Limitada, a Suzantor. A decisão, que teve como relator o desembargador Azuma Nishi, é de sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022 e foi publicada nesta terça, dia 29. A recuperação judicial do Grupo Itapemirim começou em março de 2016 e foi marcada por idas e vindas de sócios, acusações de fraudes e golpes e as dívidas totais, com tanto as tributárias com fornecedores, bancos e trabalhadores, giram em torno de 2,5 bilhões de reais. A ação foi movida por Patrick Lopes Fabelo. Segundo a decisão, a situação que levou à falência foi gerada pelo comando de Sidney Piva, a Dilson Furlan e Karina Medonça, mas o plano de Eduardo Abraão não se sustentava e apresentava inconsistências, ainda que referido inadimplemento seja decorrente de atos da antiga gestão sob o comando de Sidney Piva, Adilson Furlan e Karina Medonça, inegável que refletiram
na saúde financeira das empresas, tornando-se o grupo Itapemirim inviável e incapacitado de honrar com suas obrigações, mesmo com apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial, tal como aqui alegado. Não obstante, a nova proposta de pagamento juntada pelo gestor nomeado em Assembleia Geral de Credores, Eduardo Abraão, o plano apresentado não se sustenta, já que contém graves inconsistências, tal como a previsão de vendas de ativos já liquidados, bem como as cláusulas genéricas que comprometem o acesso às informações dos credores e a transparência exigida nesse tipo de operação. No despacho, o magistrado destaca que, mesmo depois do início da gestão de Abraão pela Transconsult, os problemas administrativos e financeiros continuaram e cita exemplos. Além das premissas do plano estarem equivocadas, o cenário fático atual inviabiliza a retomada de desenvolvimento da atividade dentro de seu curso regular. Isso porque ocorreram novos inadimplementos de obrigações trabalhistas, greve de funcionários, depredação de ônibus, paralisação do sistema TOTVIS, encerramento das contas correntes de recuperandas, cancelamento da concessão de linhas pela NTT e redução significativa do quadro de colaboradores para 197 funcionários, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de operacionalização da atividade rodoviária e qualquer tipo de controle administrativo, financeiro e contábil. O desembargador relator Azuma Nishi ainda destacou em sua decisão que, diferentemente do alegado na petição, a lei garante que seja decretada falência sem que haja uma assembleia de credores que decida isso. É importante ressaltar que, ainda que a quebra tenha sido decretada de ofício, ou seja, sem oportunizar a realização de nova Assembleia Geral de Credores, tal como aqui pretendido, a legislação de regência é congente ao autorizar o juiz a convolar a recuperação da falência, por descumprimento do plano dentro de outras situações previstas. Feitas essas considerações, conclui-se que a falência é justificável e consequência natural do contexto descrito, mormente porque as empresas não mais desenvolvem a sua atividade operacional fim, que é o transporte rodoviário de passageiros, sendo a única maneira de conservar a rigidez do mercado, alocar recursos de forma eficaz, bem como evitar que outros credores sejam lesados. As ações apresentadas não demonstram de forma concreta a capacidade de viabilidade do grupo Itapemirim, tratando-se de alegações inaptas a superar a realidade e confrontar a gravidade da situação econômica financeira apresentada e extraída dos autos. Diante da conjuntura fática indeferido, o efeito suspensivo postulado pelos agravantes. Enquanto a decisão na primeira instância que determina a falência das empresas do grupo Itapemirim e o arrendamento das linhas para Suzantu, a empresa do ABC Paulista segue nos preparativos para iniciar as operações e quer que a justiça obrigue a NTT a liberar os trabalhos. É cada vez maior a quantidade de ônibus rodoviários na garagem da Suzantu, exclusiva para Itapemirim em Santo André, em São Paulo, além mais veículos em outras garagens da empresa do ABC Paulista. A companhia também continua recebendo currículos. No Rio, o passageiro adolescente Eduardo Leonardo Bandeira de Melo, que caiu na última quarta-feira, dia 24, de um ônibus do BRT Rio, nas proximidades da estação Mato Alto, morreu nesta última terça-feira, dia 29. Familiares informaram que o jovem seguia viagem para a casa de sua namorada. O coletivo, segundo testemunhas, seguia a viagem com as portas abertas, como foi constatado pela TV Globo e demais clientes através de imagens que circulam nas principais redes sociais e também em grupos de mensagem por aplicativo. A empresa Mob Rio, criada na gestão do Eduardo Paes, como forma de gerenciar a intervenção no sistema do BRT Rio, informa que o passageiro teria forçado a porta. O cliente do BRT Rio teve traumatismo craniano e foi socorrido por agentes do SAMU e foi encaminhado ao Hospital Pedro II, em Santa Cruz, zona oeste da cidade. Durante a internação, ele foi mantido em coma induzido. Os parentes chegaram a fazer uma campanha pedindo doações de sangue para eles nas redes sociais.
A Mob Rio informa que, segundo testemunhas, o passageiro teria forçado a porta para abri-la antes de cair e que, após o acidente, o SAMU foi acionado, conduzindo o passageiro para o Hospital Pedro II, onde ficou internado. O caso foi registrado no 42º DP, Delegacia Policial, no Recreio dos Bandeirantes. Na manhã desta quarta, dia 30, a maioria dos veículos do BRT circulavam pela estação Mato Alto tinham as portas abertas. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio de publicação no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 28 de novembro, informou a abertura do processo seletivo simples que irá contratar 160 motoristas de ônibus. Os profissionais contratados vão atuar na condução de veículos articulados e biarticulados do transporte público municipal. De acordo com o informe, são 160 vagas com salário de R$ 3.382,14 e uma carga horária mensal de 210 horas. Os motoristas também vão contar com mais benefícios como seguro de vida, crachá rodoviário para gratuidades e vale alimentação de R$ 500 por mês. As inscrições estarão abertas entre 29 de novembro e 2 de dezembro, com os seguintes requisitos sendo necessários: ensino fundamental completo, experiência comprovada como condutor de veículos de grande porte e experiência no transporte público e carteira nacional de habilitação na categoria E. Os aprovados, de acordo com a pontuação de classificação definida pelo processo seletivo, deverão apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade e CPF, sendo exigida a nacionalidade brasileira, uma foto 3x4 colorida e recente, título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, se do sexo masculino, certificação de reservista, dispensa de incorporação, carta, patente ou incorporação de revista. Currículo acompanhado da cópia da documentação comprobatória, conforme anexo 2 deste edital. Programa Integração Social, certidão de nascimento ou casamento, certificado de escolaridade, comprovante de resistência atualizado, CTPS, páginas, foto, descrição e último contrato, CPF dos dependentes e comprovante de vacinação da Covid-19, primeira ou segunda e doses de reforço conforme cronograma vacinal. O cronograma estima encerrar todo o processo seletivo em 30 de dezembro, quando a homologação dos contratados deve acontecer. Após 3 meses de testes do chassi de ônibus urbano O500 Super Padrão, com operação real em Belo Horizonte, a empresa Sarito adquiriu o veículo da Mercedes-Benz do Brasil para o serviço de transporte municipal na capital de Minas Gerais. Lançado em 2021, o produto se apresenta como o maior chassi da categoria 4x2 urbano do mercado brasileiro, desenvolvido para carrocerias de até 14 metros de comprimento, a fim de atender às demandas dos clientes e tendências do mercado. É com muita satisfação que emplacamos o nosso chassi de ônibus O500 Super Padrão em Belo Horizonte, afirma Walter Barbosa, diretor de vendas e marketing ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. Com esse veículo, nós oferecemos às empresas de ônibus e aos gestores do transporte coletivo urbano um veículo padrão 4x2 de piso alto e de 14 metros de comprimento, que pode transportar a mesma quantidade de passageiros que um modelo 6x2 de 15 metros da concorrência. Durante o período de testes, que teve início na segunda quinzena do mês de julho, esse chassi de ônibus demonstrou flexibilidade e versatilidade de operação nos corredores, atingindo uma redução significativa de custo operacional. Dessa forma, o veículo se apresentou como uma excelente solução para o serviço de transporte na região metropolitana de Belo Horizonte, atendendo às necessidades das empresas de ônibus por um modelo que possa operar de acordo com a demanda de passageiros tanto nos momentos de pico quanto no entrepico. Com o chassi de ônibus Super Padrão, nós conseguimos atingir os objetivos de redução de custo operacional que desejávamos para nossa frota, afirma Roberto Lessa, diretor da Sarito. Os produtos da marca sempre atendem muito bem o quesito consumo de combustível e custo operacional,
Além disso, apresentam facilidades de manutenção e de aquisição de peças por meio de trabalho da equipe pós-venda. Daqui para frente, por conta dessa excelente e antiga parceria que nós temos com a Mercedes-Benz, certamente vamos adquirir mais ônibus deste modelo para a nossa frota. A empresa Saritu é um cliente tradicional da Mercedes-Benz do Brasil e conta com uma história de mais de 40 anos de mercado. A aviação atende ao Sistema Municipal de Belo Horizonte e demais cidades da região metropolitana, por meio do transporte urbano e rodoviário, percorrendo linhas intermunicipais e interestaduais com uma frota de mais de 1.200 ônibus, dos quais cerca de 900 são da marca Mercedes-Benz. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Em breve, não se esqueçam que também traremos mais notícias. Uma boa noite para todos, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.